Quero convidar os irmãos a abrirem a Escritura em Apocalipse capítulo 19. Quero ler com os irmãos os versículos 7 e 8, que são os versículos que já há 2 semanas nós estamos abordando, né? Estamos falando acerca das bodas do Cordeiro. Amém? Apocalipse 19, vamos ler os versículos 7 e 8, que dizem assim: Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhes foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém. Amados, eu quero lembrar os irmãos que a Escritura nos fala de 3 tipos de vestes. Já falamos que semana passada, mas eu quero apenas relembrar essas vestes, porque para que os irmãos compreendam exatamente a que se refere essa veste que essa noiva vestiu aqui no capítulo 19 para participar então das bodas do Cordeiro. Nós temos aquela primeira veste lá em Gênesis capítulo 3, que é a veste de folhas de figueira. E nós temos também em Gênesis capítulo 3 aquela outra veste, que é uma veste feita de pele de animal, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Observe, queridos, que a veste na Escritura, ela representa justiça. Ou seja, tão logo o homem foi criado no Éden, e ali ele caiu em pecado, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento, diz a Bíblia, no capítulo 3, versículo 7 de Gênesis, que logo que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus. E, portanto, a nudez vai aparecer ali no 3º capítulo de Gênesis para indicar, para apontar, para simbolizar a condição de pecado do homem, a condição caída do homem. O que significa que para que o homem resolva o seu problema do pecado, ele precisa de algo que se opõe à nudez. Seria, no caso, uma veste. A veste, então, surge como sendo uma possibilidade de resolver o problema da queda do homem, servindo-lhe, né, de cobertura. Nesse caso, seria a justiça da qual o homem precisa, conforme nós vamos encontrar essa mensagem claramente revelada no livro de Romanos, né, do Novo Testamento. Bem, mas vejam que a primeira veste, então, que é a veste de folha de figueira, representam, então, o quê? Representam a justiça humana, a justiça proveniente de obras humanas. É o homem na sua tentativa de se auto-justificar diante de Deus. Quando Adão e Eva, então, fizeram para si roupas de folhas de figueira, ali estava representando, simbolizando a tentativa do homem de fazer com suas próprias mãos para si mesmos uma justiça, para prover uma justiça. E isso é muito evidente na revelação do Novo Testamento, quando nós vamos encontrar lá em Filipenses capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo falando de um tipo de justiça humana, que ele diz, justiça proveniente de lei. Ele declara que, por ocasião da vinda de Cristo, ele tinha um desejo de ser encontrado em Cristo. Ele diz, eu quero ser achado nele, ser achado em Cristo. Ele diz uma palavra, para a maioria dos cristãos, um tanto estranha, mas muito verdadeira. Ele diz, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei. Então, essa é uma das grandes verdades do Novo Testamento, que a justiça própria, proveniente de qualquer obediência humana, seja qual for o mandamento, essa justiça, ela não pode ser aceita por Deus. Já dizia o profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, que as nossas melhores justiças, nossas melhores obras, são como trapos de imundície diante de Deus. E quero lembrar os irmãos que a palavra hebraica usada por Isaías para imundície, quando diz trapos de imundície, ele colocou uma palavra lá no hebraico que significa exatamente e literalmente trapos de menstruação, para que
é um tanto agressivo, né? Muito agressivo. As nossas melhores justiças seria como trapos de menstruação. Eu costumo falar o seguinte: como naquela época não tinha o Sempre Livre, com abas e gel, não tinha, porque no tempo de Isaías, né, você sabe que a pessoa hoje, de uma vida relativamente simples, no século XXI, vive melhor do que um rei naquele tempo, né? Com toda a tecnologia, as vantagens, as facilidades dos dias de hoje. Então, naquele tempo não tinha. Então, as mulheres daquele tempo se viravam como podiam se virar quando vinha a sua regra. Aí você imagine como que Deus fala por meio do profeta Isaías para que você entenda o valor diante de Deus das suas obras, atenção, das suas obras quando colocadas no plano da salvação. Não quer dizer que Deus despreza a obra humana, que a obra humana não serve para nada. Entenda que quando você pensar nas obras humanas, no que tange a salvação eterna de Deus, é como trapo de imundície. Nesse aspecto, quer dizer que nenhuma obra humana, por melhor que ela seja, ou quantas sejam essas obras boas do homem, nunca, jamais poderá pagar a salvação. Por que não poderá pagar a salvação? Ora, porque o que é o pecado? O pecado é a transgressão, né, da justiça de Deus, ou seja, é o ferir a santidade de Deus, é o ferir a justiça de Deus. De maneira que todos pecaram, e como todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E de modo que o homem que quiser, eventualmente, praticar boas obras, talvez ele consiga praticar algumas obras, é verdade. Só que ele vai, certamente, cometer muitos outros pecados na sua vida. Foi por isso que Tiago disse que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, é culpado de todos. E Paulo diz aos Gálatas, capítulo 3, que aquele que guarda toda a lei, né? Ou melhor, maldito é aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Ou seja, a única pessoa, homem, neste mundo, que de fato cumpriu a lei e jamais transgrediu algum mandamento, foi Jesus Cristo. Foi o único homem que cumpriu a lei e foi aprovado diante de Deus. Todos os homens, entretanto, eles são pecadores e não podem satisfazer a justiça de Deus no sentido de não cometer algum pecado. É por isso que aquela primeira veste, lá de Gênesis capítulo 3, que é a tentativa do homem de resolver o problema da sua nudez, ou seja, resolver o problema da sua queda, resolver o problema do seu pecado, a tentativa do homem de se auto-justificar diante de Deus, isso aí está totalmente fora. A revelação da Escritura nos mostra que Deus não aceita essa veste. Razão porque Deus não simplesmente ele não aceita, mas em contrapartida ele oferece ao homem uma veste. Não é que Deus simplesmente não aceita a veste do homem, né? Mas Deus provê para o homem uma veste, que é uma veste de justiça. É uma veste de salvação. É o que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando diz que Deus fez vestes de peles de animal e cobriu o homem e a mulher, e os cobriu. Portanto, essa veste de pele de animal é uma veste que fala da justiça de Cristo, que confere ao homem, ou melhor, confere ao que crer na sua obra, imputa nele a sua própria pessoa, a sua própria justiça. Essa pessoa, então, ela é declarada justa. Inclusive, a palavra justiça no Novo Testamento é uma palavra grega, uma palavra forense, que tem o seguinte significado: declarado justo. A ideia dessa palavra no grego, né, é que a pessoa teria sido julgada, imagine só, e então o juiz, ao analisar toda a sua vida, toda a sua história, os seus atos, aquelas acusações, por fim, o declarava inocente, declarava justo. Agora, a pessoa saía dali totalmente sem culpa, totalmente livre. Então o apóstolo Paulo toma essa palavra forense
e coloca na Escritura para dizer que quando o homem ele recebe essa veste de Deus, que ele é coberto com o próprio Cristo, então Deus agora, ao olhar para ele, no que tange a salvação eterna, Deus agora imputa a ele a justiça de Cristo e o declara justo, e o declara inocente. Esta é a segunda veste. Aí eu até fiz uma dinâmica com os irmãos aqui, na semana passada, falando para cada irmão pensar como é que seria essa veste de pele de animal, para que os irmãos pudessem pensar e tal, refletir. E nós ficamos numa suma, que essa veste, a veste de todos aqui, nós pensamos, feita de pele de animal, seria uma veste rústica. Lógico, uma veste de pele de animal não pode ser de outra maneira, né? Feita ali no Jardim do Éden, no princípio, portanto, uma veste rústica. Esta é a veste da salvação. Perfeito? Se eu perguntar para os irmãos, quantos aqui algum dia já tentou confeccionar para si uma veste de folha de figueira? Quem aqui? 4 pessoas. E o restante nunca tentou fazer para si, na sua vida, nunca tentou? Não é agora não, você algum dia já tentou, já pensou que seria salvo por meio de obras humanas? E tentou? Não é possível, pessoal. Não é não? Bem, mas essa etapa nós já passamos. Agora, outra pergunta, você já conseguiu se desvencilhar e vencer toda essa preocupação com as obras humanas no que tange a salvação? Você consegue se sentir hoje totalmente livre, totalmente perdoado, totalmente sem culpa, totalmente em paz pelo sacrifício de Cristo Jesus? Ou você ainda fica assim um pouco pensando, será que vai que não é, né? Vai que eu tenho que fazer alguma coisa. Você já conseguiu superar isso? Vencer? Né? Isso é uma questão de libertação, porque como nós ficamos muito tempo ouvindo e praticando uma mesma coisa, ouvindo que a salvação é pela graça de Deus, porém não pode ser consumada sem a participação do homem, então isso foram tanto tempo, né, dentro de nós, nossa mente, nosso coração, que por fim, quando nós entendemos pela verdade da Escritura, que não é desse modo, ainda leva um bom tempo para que você possa se libertar e possa confiar plenamente no sacrifício de Cristo. Bem, quando nós pregamos isso, logo alguém questiona dizendo, então quer dizer que agora nós podemos fazer o que nós bem quisermos fazer. Já ouviram isso? Já que as obras humanas não têm nenhum valor diante de Deus no que tange a salvação, e Ele nos imputa a sua própria justiça gratuitamente, sem nenhum merecimento, nenhuma ação, nenhuma obra nossa, então eu posso agora fazer o que eu bem quiser, porque Ele não leva em conta as minhas obras. Bem, mas quando alguém pergunta isso, pergunta a partir do pressuposto estabelecido entre Armínio e Calvino. Porque Calvino deixou estabelecido um sistema de pensamento de que a salvação ela é unicamente pela graça divina e que as obras humanas não têm nenhum valor efetivo para o homem no que tange a salvação. Só que ele parou por aqui. Ele nada mais diz além disso. E Armínio, em contrapartida, diz, não, o homem ele precisa de fazer obras para que ele seja salvo, ou que, pelo menos para que ele possa garantir a eficácia da salvação que lhe é dada gratuitamente pela fé. Ou seja, é um sofisma, né? Diz que é gratuita, mas se não houver as obras, não tem como assegurar isso. Então, se você parar entre o que diz o arminianismo e o que diz o calvinismo, aí você certamente vai ficar com um problema. Por quê? Porque se tudo se esgota nessas duas premissas, então estariam certos aqueles que dizem, então podemos viver como queremos viver. Entretanto, a Escritura fala-nos ainda de uma terceira ou um terceiro tipo de veste, ou uma terceira veste. E é isso que é essa terceira veste, que é, na verdade, o que vai fugir desses dois sistemas, calvinismo e arminianismo, porque vai propor agora um equilíbrio entre as duas linhas. Lógico, quando eu falo equilíbrio, não quero dizer uma tentativa de harmonizar salvação por obras com salvação por fé. Não é isso que eu quero dizer.
Eu quero dizer que o arminianismo não pode aceitar o calvinismo porque não consegue ver lógica alguma no fato de que a pessoa, ela é salva pela graça, é salva pela fé, ela é justificada somente pela fé e ponto final. E aí salve-se quem puder. Nada mais pode lhe tirar a salvação. Então o arminianismo não pode aceitar esse pensamento. Por quê? Porque a Escritura está repleta de textos, sobretudo no Novo Testamento, em que do homem lhe é requerido algo. Basta que você leia, por exemplo, o Evangelho de Mateus, e depois você leia também o Evangelho de Lucas. Leia esses dois evangelhos, comparando um ao outro. Imagine que você pegasse a Bíblia Sagrada e levasse para uma pessoa que nunca tivesse lido a Bíblia e que nunca tivesse ouvido falar do Evangelho, nem dos cristãos, nem de católico, nem de protestante, nada. E uma pessoa alheia ao que significa a Bíblia Sagrada. E você desce para ela ler o Evangelho de Mateus. A que conclusão você acha que ela chegaria? Evangelho de Mateus. Logo quando ela se deparar ali com Mateus capítulo 5, 6 e 7, ela ia se desesperar. Porque nesses 3 capítulos nós vamos encontrar o sermão chamado Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em que Jesus Cristo ele apresenta a natureza do reino dos céus e apresenta a vida do reino dos céus como sendo uma vida muito elevada, de maneira que a suma desses 3 capítulos de Mateus seria basicamente aquilo que está no versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ou seja, há muitas exigências no que diz respeito à vida, ao viver, ao proceder, nos relacionamentos. É uma vida altíssima. Só para os irmãos terem uma ideia, em um dado momento lá do texto, está dito que aquele homem que olhar para uma mulher, e o sentido ali no texto é olhar para uma mulher alheia, para uma mulher do próximo, uma mulher casada, com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. Olha como é elevado esse padrão. Nem a lei de Moisés tinha esse padrão. A lei de Moisés dizia que se um homem fosse pego no flagrante ato de adultério, deveria ser apedrejado. Entretanto, no Novo Testamento, o padrão da lei de Deus, a lei, ela deixa de ter um padrão meramente exterior e terreno e é elevada a um padrão espiritual, orgânico, do coração, profundo, essencial, substancial, da alma, da mente. Também é dito em Mateus capítulo 5 a 7, no Sermão da Montanha, que se porventura alguém te ferir na face direita, você não deve ter ódio da pessoa e nem procurar se vingar dela. Pelo contrário, você deveria oferecer a outra face para que ela pudesse completar a obra de iniquidade dela. E você, em contrapartida, se alguém te tomasse a capa, te roubasse a capa, você não deveria pegar uns 3, 4 amigos e espancar ele na esquina, mas deveria não somente perdoá-lo, mas dar-lhe também a túnica. E que se porventura alguém te obrigasse a caminhar 1 milha, que você caminhasse 2. E se alguém te pedir um dinheiro emprestado, que você não negue à pessoa esse dinheiro, que você empreste o dinheiro. Que você não pode mais jurar. A sua palavra é sim ou não. Você não pode mentir. É um padrão extremamente elevado. E isso, se você continuar lendo depois, Mateus capítulo 16, depois Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 25, nós vamos encontrar um padrão extremamente elevado. E a partir então desse livro do Novo Testamento, talvez alguém, sem muita instrução, poderia pensar ou imaginar que a salvação, ela seria fruto de quê? Fruto de obras humanas. Se ela lesse somente o Evangelho de Mateus. Agora, quando você lê Lucas, aí é totalmente o oposto. É um livro que demonstra a graça de Deus alcançando o pecador. É aquele pastor que busca a ovelha que se extraviou,
É a mulher que varre toda a casa iluminando com uma lamparina em busca de uma moeda que se perdeu. E é o pai do filho pródigo recebendo o filho de volta depois de tudo o que ele havia feito. E além disso, não somente o recebe, mas dá a ele o melhor vestido, sandálias nos pés e o pior, tira o seu anel de autoridade e dá ao seu filho e lhe faz uma grande festa. Ou seja, é o amor gracioso de Deus, incondicional, para alcançar o pecador, independentemente da sua condição ou de qualquer outra coisa. E aí, nesse momento, parece que Mateus era calvinista. E parece que Lucas fosse arminiano. É por isso que quando as pessoas nos ouvem nossas mensagens, logo eles perguntam: vocês são calvinistas? Eu quero dizer para os irmãos que Calvino e Armínio são coisas agora do século XVI para cá. E a Escritura não tem nada com Calvino e nada com Armínio. De modo que, quando nós encontramos esses dois aspectos da Escritura, não são, na verdade, contraditórios, mas são dois aspectos da salvação eterna de Deus. Quando fala da salvação pela graça, a justificação gratuita representada na veste de pele de animal, fala do aspecto redentor, do aspecto judicial da salvação eterna de Deus. Ou seja, nenhum homem pode ser salvo sem que ele se habilite com uma justiça perfeita, uma justiça que procede do Deus homem, que cumpriu na terra toda, com a sua obediência, com o seu viver humano, ele cumpriu toda a exigência da lei de Deus, tornando-se ele próprio a justiça de Deus, que agora é dada gratuitamente àquele que crê. Isso é o Evangelho de Lucas. Ao passo que quando nós lemos Mateus, assim como tantos mandamentos do Novo Testamento, mandamentos, exigências que convidam o homem a fazer, a cumprir algum mandamento de Deus ou a cumprir a vontade de Deus, esse aí já vai falar de um outro aspecto da salvação, a partir do momento em que agora Deus, habitando aquele que já é salvo, Deus habitando o espírito daquele que já está justificado, e agora então o Senhor, Ele trabalha na sua vida de tal maneira a transformar o seu coração e a transformar a sua alma, para que essa pessoa agora, uma vez transformada, ela possa o quê? Ela possa praticar atos de justiça. Aí nós chegamos então nesse terceiro tipo de veste, que é essa que está aqui, em Apocalipse capítulo 19. Quero que os irmãos acompanhem aí. Observe que tão logo que chega o reino, o capítulo 19 anuncia a chegada do reino e a segunda vinda de Cristo, é dito que, versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então eu quero que os irmãos ressaltem comigo aqui, observem aqui esses pontos que estão aqui descritos. Primeiro, são chegadas as bodas do Cordeiro. Então a Bíblia fala de um evento escatológico. Pastor, o que são as bodas do Cordeiro? Literalmente deveríamos ler o casamento do Cordeiro. Na verdade, as bodas do Cordeiro seria a festa de casamento de Cristo com a sua noiva. É uma festa de casamento. Esse é o primeiro ponto. Essa festa que vai acontecer durante o reino milenar. Os irmãos verão que do 19 em diante, o único período que se descreve são os 1000 anos. É uma festa de casamento de Cristo com a sua igreja durante o reino milenar. E essa festa acontecerá nos ares. Pastor, por que ela acontecerá nos ares? Bem, porque Cristo, com os seus cristãos vencedores, vão reinar sobre as nações. Esse reino sobre nações, não pensa você que é aqui embaixo, no meio das nações. Seria mais ou menos como acontece hoje. Hoje os homens estão aqui embaixo, não estão?
vivendo aqui na terra, haverá, portanto, nações aqui na terra durante o reino milenar. E também tem os governos, né? A presidenta do Brasil, que é a Dilma, com seus ministros, né? Com os secretários, os governadores e os deputados e todo mundo aí, né? Assim como em cada nação tem lá as suas hierarquias e as suas autoridades. Entretanto, a Bíblia diz o que acerca de um mundo espiritual sobre nós? Que nesse segundo céu, esse primeiro céu, nosso céu atmosférico, acima dele haveria um segundo céu. E esse segundo céu, ele está habitado por seres espirituais, como diz a Escritura, principados, potestades, dominadores, e eles governam sobre a terra. Pelo menos teoricamente, até a morte de Cristo, eles governavam sobre a terra. Vamos colocar nesses termos. Porque com a morte e ressurreição de Cristo, esse governo em cima, ele é dado a Jesus Cristo. Jesus ele passa a reinar a partir de então. Lógico que o Senhor ainda não os tirou dos seus lugares, mas a autoridade e o poder já foram dados a Jesus Cristo. Então vocês imaginem que sobre governos humanos existe um governo espiritual. Como se lê em Daniel capítulo 10, por exemplo, quando lá registra o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que são seres espirituais governando sobre a terra. Então, quando acontecer o reino milenar, aqueles que reinarem com Cristo reinarão sobre nações dos lugares onde hoje são ocupados pelos principados, potestades, dominadores, como o apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 5, ou capítulo 6, versículo 10, 11 e 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestes. Ah, pastor, então o reino vai ser no céu? Não é no céu, no conceito que a cristandade dá acerca do termo céu. Quando fala de céu, você pensa em ir lá para o trono de Deus, onde Deus habita, né? Não é lá, não. Seria nos ares onde se encontra hoje os exércitos do maligno, do príncipe deste mundo, que logo, por ocasião da vinda de Cristo, ele será tirado de lá e será lançado, então, no abismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo está aqui, capítulo 19, versículo 7. Né? Cuja esposa, a esposa do cordeiro, a si mesma já se ataviou. Ou seja, agora fala de uma veste que a noiva do cordeiro está usando. E aqui diz que ela própria, a si mesma, cuja esposa a si mesma se ataviou. Ou seja, é essa esposa que está se ataviando. Ela está tecendo para si uma veste. E essa veste, diferentemente da veste de folhas de figueira, e diferentemente da veste de pele do cordeiro, é dito que ela é uma veste de linho finíssimo, resplandecente e puro. Então pense você nessas vestes, que aqui são as vestes próprias para essa festa de casamento. Quando você vai a um casamento, a uma festa, você não usa uma roupa que você separa para aquela ocasião? Não tem as roupas de festa? Eu, particularmente, quando eu vou a casamento, eu não costumo ir com roupa, comprar roupa para ir para casamento. Eu até não acho muito legal que o pessoal impõe que as mulheres têm que usar vestido de festa, né? De festa. Mas a mulher não se pergunta, mas eu combino com esse vestido de festa? A pessoa não combina, porque aquela pessoa tem um jeito de ser. Aí a pessoa, não, eu tenho que ir com esse vestido. Aí vai lá, aluga um vestido caro, feio, comprido, todo amarrado. A pessoa vai entrando, você está todo mundo vendo que a pessoa está toda amarrada, gente. Ela não é aquela pessoa. Cadê aquela pessoa tão legal? Não, aí ela espontânea. E o pior, a pessoa acha que está bonita. E está todo mundo rindo. Tu viu fulano como é que está? Que coisa horrível. É lógico que dentre 30 mulheres numa festa, deve ter 2 que combinam com aquele vestido. A maioria não combina. Não faça isso com você, pelo amor de Deus. Seja você normal. Uma roupinha bonita, uma roupinha nova, tudo. Mas a roupa que você veste, que você gosta, que combina com você. Seja você mesma. Agora, lógico, tratando-se da festa aqui do casamento, você vai ter que ter uma veste apropriada. Lógico, essa veste ela é simbólica. Ela é simbólica, né?
não está falando aqui de uma veste literal, porque o próprio texto vai dizer que essa veste de linho finíssimo, resplandecente e puro, são os atos de justiça dos santos. Ou seja, na medida em que nós praticamos atos de justiça, essas vestes vão sendo tecidas, vão sendo construídas. Então, nós temos um outro lugar na Escritura, se você perguntar onde na Bíblia fala acerca dessas bodas, e onde na Bíblia, ao falar sobre as bodas, também nos fala acerca de uma tal veste nupcial. E aí nós vamos encontrar, Mateus capítulo 22, aquela parábola que Jesus Cristo contou, que é de extrema importância para nós entendermos essas vestes aqui do Apocalipse 19. Abra lá sua Bíblia, Mateus capítulo 22. Bem, os irmãos em casa, por favor, leiam essa parábola, perfeito? Mas eu quero aqui apontar apenas alguns pontos importantes dessa parábola. O primeiro ponto, que eu acredito ser o ponto essencial da parábola, é o fato de que, havendo o rei celebrado as bodas de seu filho, é o que diz o versículo 2, ele então mandou chamar os convidados para as bodas. Este é o primeiro ponto desta parábola. Quando você vê aqui, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Aí ele manda chamar então os convidados. Quem são os convidados? Ora, são aqueles convidados que você pensou em casa, não foi? Ou é qualquer pessoa que vai para a sua festa? Quando você faz uma festa de casamento, não tem os convidados? Tem? São as pessoas mais chegadas, são os amigos, aqueles por quem você tem uma consideração muito grande, são as pessoas da sua família. Tem uns que você não tem muita consideração, mas da família tem que chamar. Não tem jeito, né? Então, não, tem que chamar o fulano. Aí você manda o convite, mas só os convidados. Assim aconteceu com a festa da parábola aqui, com a festa do casamento do filho do rei. Olha o versículo 2 do 22. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Lembra que Apocalipse 19 está falando sobre as bodas do Cordeiro. Bodas Apocalipse 19, bodas capítulo 22 de Mateus. Então, versículo 3, enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Só que aí, os convidados não quiseram ir. Os convidados, os privilegiados, não quiseram ir. Não, comprou um campo, tinha que dar uma olhada, o outro se casou, ia para uma festa, e outro, cada um tinha uma ocupação para fazer. O versículo 4 diz, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, versículo 5, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, mataram e maltrataram. Bem, o que a parábola quer dizer nesse ponto aqui? Está falando que o Messias, quando veio, e ele veio instaurar, ou ele pelo menos veio gerar o seu reino, ele veio instaurar e gerar o seu reino, quando então ele veio, os judeus simplesmente não quiseram participar. Pastor, mas aí agora eu fiquei confuso. Alguém pode dizer. Porque me parece que lá no Apocalipse, você havia dito no capítulo 19, que aquelas bodas se referem ao reino milenar. Logo aqui você está dizendo que quando Cristo veio implantar o seu reino, isto é, na sua primeira vinda, os convidados para esse reino, para essa festa, não quiseram ir. Afinal, essas bodas acontecem na primeira vinda de Cristo ou na segunda vinda de Cristo? É a pergunta que nós fazemos. E aí nós temos que entender uma coisa. O reino de Deus, esse reino dos céus, embora seja apenas um, ele possui dois aspectos. Vamos verificar isso? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17 e Lucas capítulo 19. Esse é um ponto bastante importante em razão da controvérsia que alguns levantam contra a verdade acerca do reino milenar.
capítulo 17, versículo 20, fala assim, olha: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, quando perguntaram para Jesus, quando é que o teu reino vem? Aquela festa das bodas, que o rei mandou convidar os seus convidados, né, para essa festa, é este reino aqui, ó. Os judeus, eles aguardavam pela instauração e pela implantação do reino de Deus. Os judeus aguardavam, um dia Deus enviará o seu Messias. E quando o Messias vier, ele vai então implantar o seu reino e nós estaremos no seu reino, reinando com ele. Eles pensavam então que o Messias viria e aí colocaria um trono lá em Jerusalém, seria o descendente de Davi, e ele então iria reinar em Jerusalém e todas as nações haveriam de se submeter ao povo de Israel. Aí se cumpriria aquelas profecias lá de Isaías, né? A lei sairá de Sião e as nações andarão debaixo da sua lei e tal. Eles aguardavam isso. E esse reino, então, é apresentado simbolicamente como sendo as bodas do filho do rei. Ou seja, é o casamento do Messias com o seu povo. E esse casamento é que funda, então, o reino dos céus sobre a terra. Quando, então, Cristo veio, ele mandou chamar, né, as pessoas. Na verdade, antes mesmo da sua vinda, quando ele enviava os seus profetas, cada profeta que ia ao povo de Israel, anunciando que o Messias estava chegando, esses judeus já começaram lá atrás a matar os profetas, a espancar os profetas, a não querer. Quando veio o próprio Filho de Deus, o que eles fizeram? Eles mataram. Com a morte de Jesus Cristo, eles consumam a rejeição desse convite. Basta que você verifique aí, em Mateus capítulo 22, os irmãos vão ter que abrir num lugar e no outro, tá, amados? Mateus capítulo 22, versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. É isso mesmo. Versículo 5, né? Eles, porém, não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e mataram. Então, eles iam rejeitando, né? Rejeitando, na medida que o Senhor mandava os profetas, ao ponto que, quando veio o Filho de Deus, eles pegaram e mataram o Filho de Deus. No sentido de que esses convidados não eram dignos de participar deste reino. Quando Cristo foi interrogado, está aqui em 17 de Lucas, versículo 20, pelos fariseus, quando então viria o reino, é como que eles pensassem assim: se esse Cristo, se esse Jesus é o Cristo, ele é o Messias de Deus, então ele tem que fazer o quê? Ele tem que instaurar o seu reino. Aí eles perguntaram: quando é que virá o reino? O que significa que eles aguardavam por este reino, ou não aguardavam? Aí olha a resposta de Cristo. A primeira resposta: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, qual é a resposta de Cristo? Que o reino de Cristo, que eles aguardavam, viria, mas não viria com uma visível aparência. Ele viria espiritualmente, ele viria invisível. E quando aqui diz, no versículo 21, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de vós, essa expressão dentro de vós deve ser entendida como nas melhores traduções, o reino de Deus está entre vós, entre. Ou seja, o próprio Cristo, entre os fariseus, naquele momento, já era o reino, não em visível aparência. Era o próprio Deus, em glória, habitando e governando o homem, Jesus, e por intermédio dele. Quando tu olhasse para Cristo, não poderia ver o Filho de Deus. Poderia ver? Olhava para Jesus, via o quê? Ora, via apenas um homem, um nazareno. Via apenas uma pessoa comum, uma pessoa humilde, uma pessoa simples.
E ele diz: e é deste modo que virá o reino de Deus. Então, o reino de Deus, ele vem primeiramente dentro do homem. Ele vem oculto dentro do homem. É como nós falamos aqui no domingo, né, anteriores, a parábola do semeador, como que o semeador vem semeando a semente, que é a palavra do reino. Ele gera o reino dentro dos homens. Aí agora você olha, ninguém pode falar, o reino de Deus está aqui, ou está ali. Por quê? Porque ele é espiritual, ele é orgânico, dentro do espírito humano, não pode ser visto, não pode ser percebido, pelo menos neste primeiro momento. Esse é o primeiro aspecto do reino. Olha o versículo 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha o que ele está dizendo. Chegará um tempo, ele aponta para um futuro, em que vocês procurarão um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dirão, ó, ele está em tal lugar, não vades. Por quê? Aí ele anuncia, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será o quê? A vinda do Filho do Homem. Ora, como é que é o relâmpago? O relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quem está aqui no Ocidente? Ele precisa ir ao Oriente para poder ver o relâmpago? Ele tem que ir na rua de baixo para ver o relâmpago? É um outro estado? Não. Onde quer que ele esteja, ele verá o relâmpago. A vinda de Cristo será uma manifestação pública para todos. É o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dizendo que quando Cristo voltar, eis que vem o Filho do Homem e todo olho o verá. Está falando então do momento da segunda vinda de Cristo, em que agora esse reino, ele será o quê? Manifestado. Existe a vinda do reino no sentido espiritual e existe então o dia da sua manifestação. Se você passar um pouquinho mais à frente, aqui as páginas da sua Bíblia, para o capítulo 19 de Lucas, olha o versículo 11 aqui, ó. 19 e 11 de Lucas. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer, ou parecer a eles, que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, ou seja, Jesus vai contar a parábola das minas para falar o quê? Para explicar para os judeus daquele tempo. Eles estavam pensando que o reino de Cristo iria se manifestar imediatamente. Jesus então conta a parábola das minas para dizer que essa manifestação desse reino tão esperada não aconteceria até por ocasião da sua segunda vinda. É o que diz o versículo 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então fala da partida de Cristo. Ele morreu, ressuscitou e foi aos céus. Ele foi tomar posse do reino. Ele deixou o seu reino semeado dentro do seu povo, daqueles que creem, e agora ele foi tomar posse do reino. Por ocasião da sua vinda, quando ele então voltar, é que esse reino que hoje está dentro de nós, ele vai então se manifestar. Então o reino tem um aspecto espiritual, invisível, orgânico, e tem o aspecto da sua manifestação. Basta que você leia depois Romanos capítulo 8, ali a partir do versículo 18 em diante, quando o apóstolo Paulo fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. Chegará um tempo em que os filhos de Deus, que hoje são filhos, em que os filhos do reino, que hoje sendo filhos, não podem ser percebidos como tais. Mas um dia, essa filiação, esse Espírito Divino, esse reino dentro de nós, ele vai se manifestar. E então, quando ele se manifestar, nós então seremos manifestados juntamente com esse reino.
Então o reino tem dois aspectos. Quando Cristo veio, que mandou chamar os seus convidados para esse reino, o que aconteceu? Os convidados não quiseram ir. Fala então que no primeiro momento, para quem que era esse reino? No primeiro momento, era somente para os convidados. No primeiro momento, esse reino era apenas para os judeus. Agora eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Quando fala que no primeiro momento era somente para os judeus, é segundo o entendimento que os homens aqui na terra tinham acerca desse reino. Ou seja, quando você lê Romanos capítulo 11, lá no finalzinho, o apóstolo Paulo explica o seguinte, que o povo de Israel, ele foi endurecido por Deus, exatamente para essa palavra e esse reino chegar até os gentios, para que uma vez os gentios sendo salvos, o Senhor poderia voltar-se para os judeus e salvá-los também, porque de acordo com a economia de Deus, o Senhor salvaria judeus e gentios. Os judeus, ele tinha um privilégio? Tinha, mas era apenas um privilégio dispensacional. Era um privilégio até que o Senhor não alcançasse os gentios. Tendo alcançado os gentios, então todos seriam nivelados no mesmo patamar de pecadores, para então serem redimidos todos e colocados nesse reino de Deus. Então, quando nós falamos que os convidados eram os judeus, não quer dizer com isso que os gentios estavam fora do plano de Deus. Não. É que, na verdade, isso consistia no mistério. Não havia ainda sido revelado que os gentios participariam dessa festa ou desse reino de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios. Capítulo 3 de Efésios, versículo 1 em diante. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber os quê? A saber, qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Então observa como que claramente diz que havia um mistério que estava o quê? Que estava oculto. E que mistério era esse? Era a verdade de que Deus tinha, desde sempre, um plano de inclusão dos gentios por meio do Evangelho. Ou seja, o Evangelho anuncia o quê? Que os gentios também participam desse reino. Mas até então, ninguém sabia. Até então, todos pensavam, o povo de Deus é o povo de Israel. Era o povo privilegiado. E os gentios? Não, esse povo não tem Deus, esse povo está tudo condenado, está tudo perdido. Tanto é que o povo de Israel desenvolveu uma certa, como eu posso colocar? Eles acabaram desenvolvendo um sentimento de aversão aos gentios, aos outros povos. Eles achavam que somente eles tinham direito da herança de Deus, do reino de Deus, da salvação de Deus. Por isso, no livro de Atos, nós vamos encontrar uma dificuldade muito grande dos hebreus de saírem e pregar o evangelho às outras nações. Enfim. Então, o que acontece na parábola de Mateus capítulo 22? Quando então o rei viu que os seus convidados não eram dignos, porque rejeitaram o seu convite, agora ele vai estender agora esse convite para os gentios. E este é um ponto fundamental. Qual ponto? Quando diz assim, versículo 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos. Mateus 22, 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes,
E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A sala do banquete ficou repleta de convidados. Qual a ideia que dá aqui? Não, vem qualquer um e de qualquer maneira para a festa das bodas. Não é essa a ideia que dá a princípio? Não, do jeito que você vier, pode vir. Mal, bom vestido, mal vestido, careca, né? Cabeludo, de todo jeito. Só que essa não é a ideia do texto. Porque se essa fosse a ideia do texto, por que então entrará o rei e dirá a um homem que não tinha veste nupcial, exigindo-lhe uma veste nupcial? Ele poderia responder, não, mas o senhor mandou chamar qualquer pessoa, de qualquer maneira viesse. A ideia da parábola é, os convidados não eram dignos. Então agora, aqueles que estão vivendo no mundo gentílico, que não têm, ou parece não ter a mesma dignidade que os convidados tinham, manda trazer. Não importa de onde seja, a salvação se estende a todos. O convite para este reino é para todos. Ou seja, o convite agora não apenas se limita ao povo de Israel, se estende também aos gentios. A ideia é essa. O convite para o reino de Deus se estende também para os gentios. Os gentios agora são convidados para as bodas. Os gentios são convidados para o reino de Deus, para essa festa de casamento do filho do rei. Ou seja, nós também somos convidados. Nós podemos participar. Agora, é certo que quando diz que chamasse a todos, a ideia aqui é não somente os judeus, mas também os gentios. E esse ponto, irmãos, é um ponto um pouco complexo. A maioria das pessoas não dão muita atenção para isso, porque elas pensam que isso não tem muita relevância, mas isso é uma verdade fundamental. Querem ver? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Já já a gente volta lá para Mateus 22. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 em diante. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler o 3 em diante. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, essa ideia do versículo 4 é a mesma ideia lá de Mateus capítulo 22. E de chamai a todos que encontrardes pelo caminho. Todos. Ele não quer que somente um grupo de pessoas, como os judeus, sejam salvos. Ele também estende a outros povos. Pastor, mas para mim, quando eu leio esse versículo, eu imagino que ele quer salvar todas as pessoas do mundo. Número de pessoas. O que cairia por terra? A questão da eleição. A questão da predestinação. Isso lançaria por terra esse aspecto da escolha divina. Mas veja só o que ele continua dizendo aqui. Versículo 5. Porquanto, e esse porquanto aqui ele vai explicar aquilo que ele está dizendo anteriormente, porque no quadro diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por quantos? Por todos. 2 pontos. Quem são esses todos a quem o apóstolo Paulo se refere? Seria a universalidade numérica de todos os seres humanos? Ele diz, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, anunciar, testemunhar, pregar que Deus deseja salvar a todos os homens, era um testemunho que somente nos tempos oportunos deveria ser pregado. Ou seja, até no tempo de Jesus Cristo, não se sabia que os outros povos, os gentios, tinham também direito, estavam incluídos no plano de Deus para fazer parte desse projeto. Por isso que anunciar ao mundo
que Deus deseja salvar a todos os homens, era um testemunho que somente no tempo oportuno deveria ser pregado. Versículo 7 diz: para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ou seja, para isto o quê? Para dar esse testemunho, para avisar para o mundo que Deus quer salvar também outros povos além dos judeus, que Ele quer incluir no seu reino também outras nações. E para isso, então, o apóstolo Paulo foi designado pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, o que Mateus 22 quer dizer é exatamente essa verdade. Que agora sair pelas estradas, pelas encruzilhadas, convidando a todos, né, indistintamente a vir para esse reino, significa o quê? Significa que agora não há mais aquela exclusividade dos judeus, dos convidados, agora os outros povos são alcançados para o seu reino. Agora a grande questão é a festa, é a manifestação desse reino que acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Olha o que diz aqui o versículo 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então, havia ali, ele aceitou o convite, foi, só que agora, isso aqui é uma parábola, tá, irmãos? Entenda que aqui o ensinamento é acerca da veste da festa. Ele foi, só que ele não levava consigo a veste apropriada para a festa de casamento. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 19, é dito: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, quantos participarão dessa festa? Todos os que ali estiverem vestidos com a veste nupcial. Ou seja, o que te garante a participação é essa veste. Olha o que perguntou aqui o dono da festa. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele respondeu. E ele emudeceu. O que certamente quer dizer que ele sabia da necessidade de se ter a veste. E ele tentou, talvez, ser esperto. Não, vou ficar por aqui mesmo, tem muita gente, quando o dono da festa chegar aqui e entrar, ele não vai me perceber aqui no meio, e vai ficar por isso mesmo. É aquela nossa esperteza, sabe? Que a gente está ouvindo a palavra todo dia, estamos ouvindo constantemente a palavra, e lá no fundo ele fala: não, no dia que Cristo voltar, vai dar tudo certo. Ele vai entender as minhas dificuldades, vai entender que o meu tempo era pouco, que eu tinha outras atividades, e no final vai compensar um lado pelo outro, eu vou acabar reinando com Cristo. Só que para participar dessa festa das bodas, é preciso ter uma veste nupcial. Olha o que aconteceu com esse indivíduo aqui, ó. Versículo 13. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados. Mas são muitos os chamados? Eu pergunto, os chamados são salvos? E por que os chamados são salvos? Exatamente, porque em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz que aqueles a quem o Senhor chamou, Ele chamou porque foram predestinados. E aos que de antemão conheceu, também os predestinou. E aos que predestinou, a esses chamou. Aos chamados aqui. E a esses que chamou também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pastor, mas se essa pessoa que foi chamada, ela é salva, como é que então ele não é escolhido para as bodas do Cordeiro? Exatamente porque a festa de casamento, as bodas do Cordeiro, que é o reino milenar, é algo diferente da salvação. Uma coisa é a salvação de Deus. Uma coisa é a salvação eterna. Outra coisa é o reino milenar. Outra coisa é reinar com Cristo, é participar das bodas do Cordeiro. O que, na verdade, dá direito a isto são essas vestes nupciais. Sem a veste,
o cristão que não tiver a veste ficará de fora desta festa. Noutra ocasião, nós vamos falar acerca dessas trevas, tá? Será lançado fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Queremos falar agora tão somente dessa veste nupcial e dessa festa e desse reino. Perfeito? É por isso que no Apocalipse, no capítulo 19, vamos voltar para lá, nós vamos encontrar que no momento em que é proclamada a chegada das bodas, é dito que a esposa a si mesma já se ataviou. E alguém diria, pastor, mas me responda uma coisa. Se a noiva ou a esposa a si mesma já se ataviou, se a esposa já se vestiu com essa veste nupcial, não significaria que a esposa, ou seja, toda a igreja estará presente? Toda ela estará nas bodas? Toda ela estará no reino milenar? Porque é dito que a esposa a si mesma já se ataviou. E aqui é um detalhe interessante, irmãos, que eu preciso que os irmãos compreendam. Quando a Escritura fala acerca da igreja, do povo de Deus, ora ela fala no seu aspecto coletivo, ora fala do aspecto individual, e ora fala de um aspecto representativo. E eu quero demonstrar para os irmãos esses três aspectos. Perfeito? Para que os irmãos compreendam esta verdade, por que diz que a noiva a si mesma já se ataviou. Bem, o aspecto representativo é o seguinte. Vocês imaginem que quando é dito que Cristo ascendeu aos céus, é dito que ele ascendeu e foi entronizado. Pensa comigo. E é dito que ele foi entronizado até que ele coloque todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ou seja, quando Cristo ascendeu aos céus, ele entronizou-se e, portanto, ele começou a reinar. O reino de Cristo começa quando ele ascendeu aos céus. Só que eu pergunto, há 2000 anos Cristo ascendeu aos céus. Há 2000 anos. E até hoje não tomou posse do reino ainda? Vocês já viram por aí alguma cidade? Ou uma vilazinha, ou que seja uma casa, onde o Senhor já está governando ali? O Brasil já está sob o domínio de Cristo? Não? Estados Unidos, China, Coreia, Iraque. Se conhece algum lugar, Israel, onde Cristo está reinando? Ora, se ele ascendeu e foi entronizado, e o seu reino começou, e já se vão 2000 anos, por que ele não toma posse desse reino? O que está acontecendo? Porque aí o apóstolo Pedro nos traz uma revelação na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17, ele diz o seguinte, que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ou seja, esse juízo, ele visa o quê? Destruir os inimigos para tomar posse. Ou seja, como é que o Senhor toma posse de um reino? Imagina que o reino está ocupado pelo povo antigo, pelas autoridades antigas. Quando os Estados Unidos foi invadir o Iraque, vocês lembram? Como é que foi? Ele chegou lá, desceu lá em Bagdá e pronto, eu estou aqui agora e aqui é meu. Foi assim? Ele foi conquistando os desertos, não foi? Pelo deserto, conquistando território, até que então ele foi tomando aquelas primeiras cidades, até que então ele chegou no núcleo. Ali, chegou em Bagdá, derrubou aquela estátua, pegou lá Saddam Hussein dentro daquele buraco, não foi? Ou seja, o tomar posse é ir conquistando aos poucos. Cristo ascendeu aos céus e foi entronizado até que todos os inimigos sejam colocados por estrado dos pés. Então, desde que Cristo ascendeu, ele começou a tomar posse do reino e começou a vencer inimigos. Só que ele começou por dentro do homem, na alma do homem, no coração do homem, na mente do homem. Ele está implantando esse reino no seu povo, na sua igreja. Para que uma vez, ele tendo governado a sua igreja, ganho a sua igreja, aí sim, ele passará para os aspectos exteriores, que será então os reinos da terra e do mundo, por ocasião do reino milenar. Mas eu pergunto para os irmãos, se Cristo fizer isso
apenas quando ganhar a igreja? Quando é que vai ser isso? Quando você olha para a situação da igreja hoje, será que vai demorar muito tempo? Até porque isso depende de uma participação dos homens também. Lembra lá de Apocalipse 3:20, que Jesus fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ele está clamando, pedindo para entrar, para cear, para trabalhar. Quando será isso? Deus sabe que o seu povo tem essa dificuldade. Deus sabe disso. E sabendo disso, então, ele também sabe que se dependesse de toda a igreja estar completamente pronta, ele não voltaria nunca. Ele sabe também disso. Então, estrategicamente, no seu plano, ele teve uma ideia. Quando eu tomar posse de uma parte da igreja, uma parte, que a represente, uma parte suficiente para representar o todo, aí então eu virei. Então o Senhor não vai precisar de ganhar toda a igreja. Ele vai ganhar apenas uma primeira parte, inicialmente, para que então, durante o reino milenar, depois que ele manifestar seu reino, ele possa ganhar o restante. É isso que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando fala daquela grande mulher vestida de luzeiros, né? As estrelas sobre a cabeça, a lua debaixo dos pés, o sol sobre o seu corpo, e ela está grávida de um filho varão. Muitos pensam que aquele filho varão refere-se a Jesus Cristo, né? A Jesus. Porque é dito que é um filho varão que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Quem vai reger é Jesus Cristo. E quem é aquela mulher? Inclusive, teve um dia desse aqui, teve uns irmãos aqui, da Assembleia de Deus, pastores, 2 pastores. Quando acabou, ele veio me questionar acerca disso, né? Aí, como eu já sabia a visão que ele trazia, aí eu fiquei dando uma de desentendido, né? Uns falam que é Israel, outros falam que é Maria, mas você acha mesmo que é quem? Ele falou, mas aqui é a igreja. É a igreja. E esse menino, quem é? Aí eu perguntando, né? É Jesus Cristo. Eu falei, engraçado, eu tinha pensado que tinha sido Jesus Cristo que tinha gerado a igreja. E não a igreja gerado Jesus Cristo. Aí ele ficou assim, E agora? Eu falei, não, e agora que você disse que a mulher é a igreja que está gerando Jesus? Ele falou, mas não pode. Eu falei, não pode mesmo. Esse filho não pode ser Jesus. Porque em nenhum momento você vai encontrar na Escritura que a igreja tenha gerado, né, tenha gerado a Jesus Cristo. Aí, e agora? Não, e agora que, se você perguntar, quem é esse filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro? No próprio Apocalipse vai dizer, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. O filho varão está aqui, ele vai receber a autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá. O filho varão são os cristãos vencedores. Por isso que ele está sendo gerado no ventre da mulher, a mulher sendo o povo de Deus de todas as eras, representadas as 3 eras por eles luzeiros, as estrelas seria a era patriarcal, a lua a era da lei, o sol a era da igreja. E no interior desse povo de Deus está sendo gerado um filho varão. Quando o filho varão, atenção, tiver totalmente formado, que é apenas uma parte do povo de Deus, é dito que ele será arrebatado para o trono de Deus. Ao ser arrebatado, acontece o quê? Uma batalha no céu. E é nesse momento que principados e potestades que hoje estão assentados nesses tronos aí sobre a terra e reinando sobre nações, eles serão despojados. Cristo os venceu na cruz do Calvário. Lá foi decretada, né, a sentença contra eles, só que ela só será executada por ocasião do nascimento e do arrebatamento desses cristãos vencedores, que são uma parte representativa de toda a igreja. Ou seja, no reino milenar, não toda a igreja estará lá presente, porque muitos não terão tecido essa veste nupcial, não terão se preparado para essas bodas, de maneira então
que apenas um grupo de pessoas, chamado na Escritura, no Apocalipse, de vencedores, é que estarão lá representando o todo da igreja. Quando diz, portanto, que lá nas bodas estará a noiva, é esse grupo representativo. É a base por meio da qual o Senhor, então, reinará sobre as nações. Então, observe você, quando a Bíblia fala sobre a sua igreja, ou fala na sua plenitude, a noiva como um todo, ou fala da noiva enquanto ela é representada pelos vencedores, ou fala no seu aspecto individual. Ou seja, cada pessoa individualmente. Onde é que nós temos isso? Em Mateus capítulo 25. Lá não tem a parábola das bodas, ou melhor, a parábola das 10 virgens. Não tem lá? E lá diz então que as 10 virgens estavam aguardando por quem? Pelo noivo. Ora, se era o noivo, então está falando também do casamento. Falando do exato momento do casamento. Então o noivo, ele vai se encontrar com quem? Com a noiva. Não é isso? Só que na parábola das 10 virgens, você em nenhum momento verá ou ouvirá falar da noiva. Fala apenas do noivo e de 10 virgens. De acordo com a tradição hebraica, as virgens, elas formavam um cortejo na hora do encontro do noivo com a noiva, e o noivo trazia 10 cavalheiros, e a noiva mais 10 damas, então eles se encontravam, e entrava aquele cortejo para as bodas. Então, na parábola das 10 virgens, o que o Senhor quer frisar ali é o aspecto individual. Nessa festa de casamento, a noiva é ao mesmo tempo noiva, ao mesmo tempo virgem, ao mesmo tempo convidado. Por isso, na festa das bodas, lá em Mateus capítulo 22, as bodas do Filho do Rei, fala dos convidados. Na parábola das 10 virgens, fala das virgens que formam um cortejo. E na Apocalipse capítulo 19, fala da esposa. A esposa já se ataviou, o convidado tem que se ataviar, tem que se vestir, e a virgem precisa estar totalmente habilitada com a sua lâmpada acesa, preparada para fazer parte dessa grande festa. Então, é o aspecto agora individual. Então, quando você lê Apocalipse capítulo 19, que fala sobre o começo do reino milenar, fala então da festa das bodas e daquela veste da noiva, quando você lê Mateus 22 e Mateus 25, você entende que aquele aspecto é um aspecto representativo. Ou seja, todos os convidados que estiverem habilitados, ou as virgens que estiverem habilitadas, formarão durante o reino a representação de toda a noiva. Haverá uma grande festa, e então aqueles que estiverem com as suas vestes poderão entrar nessas bodas. E aí eu gostaria então de compartilhar com os irmãos, hoje o tempo não vai dar, mas na próxima semana nós vamos continuar falando acerca da veste e acerca da lâmpada. A lâmpada das 10 virgens para entrar nas bodas do Cordeiro e as vestes da noiva para entrar nas bodas do Cordeiro. Ou seja, para alguém participar da festa das bodas, ter acesso e participar deste reino, precisa de uma veste e precisa de uma lâmpada. Aí quando a Escritura nos disser que veste é essa e que lâmpada é essa, aí você então saberá exatamente qual é o seu papel nesse processo para que naquele dia você possa ter garantida a sua entrada e permanência na manifestação do reino dos céus, que será o reino milenar. Já imaginou, naquele grande dia, todo mundo estiver lá? Porque todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Até os irmãos que estão sumidos também, todos vão comparecer. Todos. Os sumidos. Vai ser um dia que nós vamos se encontrar. Mas que coisa, hein, rapaz? Irmão Paulo, beleza, né? Você vai estar lá no dia lá. Não, não diz isso não. Você está citando talvez João, capítulo 5, versículo 25, que diz: quem crer em mim,
não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entrar em juízo é uma coisa, ser julgado é outra. Né? Agora, a Escritura diz em 1 Coríntios, capítulos, 2 Coríntios 5, 10, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, não existe na Bíblia um texto que diga que aquele que crê em Cristo não será julgado. Então, todos serão julgados. Crente será julgado, salvo, perdido, condenado, morto, vivo. Todos os homens serão julgados, todos. Calma, semana que vem. Calma. Perfeito? Aí estaremos todos lá, no dia do tribunal de Cristo. O Senhor vai julgar um por um. E aí, quando você chegar lá, lembre-se disso. Ele vai te perguntar por duas coisas. Onde estão as tuas vestes? E onde está a sua lâmpada? Isso ele te perguntará. Tá bom? Diga, irmã Débora. Posso responder? A irmã Débora está perguntando, pastor, você afirmou aí que quando uma parte estiver preparada, haverá o reino. A vinda de Cristo e o reino, né? Entretanto, ela diz, nós fomos ensinados que quando o evangelho for pregado a todo mundo, então Jesus virá. A ideia é mais ou menos essa. E eu digo o seguinte, quem diz que quando uma parte da igreja estiver preparada, Jesus voltará, é o Apocalipse no capítulo 12. Lá está dizendo que quando o filho varão nascer, ele será arrebatado e a mulher, que é o restante do povo de Deus, fugirá para o deserto. Aí será a grande tribulação. Durante 1.260 dias, que somam exatamente 3 anos e meio. Perfeito? Agora, e quem foi que disse que quando o evangelho for pregado em todo mundo, Jesus voltará? Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia tem o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 13 ou 14, uma coisa assim, né, pastor? Isso mesmo, obrigado. Diz que quando o evangelho do reino, quando este evangelho do reino for pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. E quando Cristo voltar, não será o fim. O fim será, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 28, quando o último inimigo for vencido, que é no final do reino milenar. O último inimigo for vencido, que será a morte. Então virá o fim. Aí o filho entrega o reino ao pai. O que significa que aquele texto de Mateus, capítulo 24, versículo 14, quando o evangelho do reino, não é o evangelho da graça, do reino, for pregado a todas as nações. Quando será que o evangelho do reino será pregado a todas as nações? Durante o reino milenar, por intermédio da nação de Israel, que será uma nação de sacerdotes, que farão, durante o reino milenar, aquilo que eles não fizeram durante o tempo do Antigo Testamento. Eles farão lá no reino milenar. O povo de Israel vai pregar o evangelho do reino, vai ensinar as nações acerca do reino de Deus durante o milênio. E depois que todas as nações estiverem claras e sabendo desse evangelho, então virá o quê? O fim. Não é a vinda de Cristo, vai virar o fim. E aí é um detalhe, foi bom a irmã ter perguntado isso, para nós desenvolvermos um critério quando lemos a Escritura, porque assim, a Bíblia fala assim, por exemplo, desde agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam entram nele. Você lê com essas palavras, só que entende salvação. O texto de salvação. Mas as pessoas não conseguem pensar outra coisa. Outro texto. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Falou salvação aqui? Uma pessoa entende. Ela lê uma coisa e entende outra. Quando este evangelho do reino for pregado para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Falou da vida de Cristo aqui? Veja como são as coisas. Então, atente para isso. Quando você lê a Escritura, observe exatamente o que está sendo dito. Quais são as palavras que estão sendo usadas para que você não venha se confundir. Tá bom, pessoal? Então,
Quando Cristo voltar, estaremos todos nós diante do tribunal de Cristo. E então Ele vai perguntar para cada um de nós pelas nossas vestes e pelas nossas lâmpadas. Então você vem na próxima quarta-feira que vem, vamos falar acerca das vestes e acerca das lâmpadas.